Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Ruiter e você está no canal Fatos, Coisas e Mais. Você acredita em assombrações, em lugares assombrados? Pois é, no vídeo de hoje iremos conhecer os 8 lugares mais assombrados do Brasil. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, fique com a gente até o final e bora pro vídeo. Casarão Mal Assombrado, de Araraquara, São Paulo. O casarão, que fica no assentamento Bela Vista, foi construído em 1880. Lá vivia o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, um proprietário de escravos que, segundo a história, era um homem muito poderoso politicamente e também muito cruel. O coronel morreu em 1897, após uma briga com um jornalista chamado Rosendo de Souza Brito, o qual havia lhe dado um tiro. O jornalista foi preso após o crime. Porém, posteriormente, ele foi retirado da cadeia e linchado junto com seu tio. Esse caso ficou conhecido como o linchamento dos Britos. O local ficou famoso após ter sido revelado em uma foto um vulto que dizem ser do coronel. Os moradores dizem que lá se ouvem gritos dos escravos e arrastar de correntes. Cruz do Patrão, Recife, Pernambuco. A Cruz do Patrão é uma coluna de alvenaria em estilo arquitetônico dórico, com 6 metros de altura e 2 metros de diâmetro. No topo tem uma cruz de pedra. O monumento está assentado no porto do Recife, às margens do rio Beribe, e foi construído provavelmente em 1814 no istmo que ligava Recife a Olinda, para servir de baliza às embarcações que chegavam no porto. As histórias da região dizem que ali eram enterrados os escravos que chegavam mortos da África. Dizem também que ocorreram assassinatos e fuzilamentos por ser um lugar muito deserto. Em um livro de 1824, a escritora inglesa Maria Graham relatou que viu por lá cadáveres mal enterrados com partes do corpo para fora. Além disso, há relatos que os escravos faziam ali rituais de magia. Gilberto Freire escreveu que os escravos se reuniam para fazer catimbó e que certa vez apareceu o diabo e levou uma mulher para a água. Por isso, muitas pessoas juram que o local é assombrado e que lá se ouve gemidos, gritos, arrastar de correntes e lamentações. Edifício Martinelli, São Paulo, capital. O edifício Martinelli foi construído de 1927 a 1929, idealizado pelo imigrante italiano Conde Giuseppe Martinelli. Com 105 metros de altura, foi o maior arranha-céus do país em meados das décadas de 30 e 40. Uma tragédia inaugurou o início das construções. Um operário caiu do 22º andar vindo a óbito. Até os anos 30, o edifício abrigava famosas boates. Porém, a sua degradação começou após ocorrerem casos de suicídios e de assassinatos no local. Trágicos casos como o do menino alfaiate de 14 anos, que teria sido violentado e estrangulado por um bandido chamado Meia-Noite. O local virou um lugar de tráfico de drogas e prostituição. Os crimes continuaram a ocorrer nas décadas que se seguiram, e muitos corpos eram lançados num fosso do prédio. Ali funcionava também clínicas de aborto clandestinas,
e os fetos retirados também eram jogados nesse fosso que ficava abarrotado de lixos e corpos. O edifício ficou com fama de assombrado por causa das tragédias ocorridas ali. Dizem que uma moça loira, com os cabelos cobrindo o rosto, anda pelo prédio e pode ser o fantasma de uma das vítimas que morreu no local. Há também relatos de pessoas que circularam pelo prédio, onde viram gritos, armários e portas batendo e elevadores sendo acionados sozinhos, sem nenhum motivo aparente. Casa das Sete Mortes, Salvador, Bahia. A Casa das Sete Mortes, ou Casa das Sete Facadas, é provavelmente uma das casas mais antigas do Brasil que ainda existem. Ela é um patrimônio histórico de Salvador, tombado em 1943. Alguns mapas antigos sugerem que a casa já existia desde 1605. Ela tem esse nome por causa dos homicídios que ocorreram no local no ano de 1755. Há várias versões da tragédia que ocorreu na casa. Uma versão diz que uma escrava matou toda a família dos donos da casa por vingança das humilhações a que passara colocando veneno na comida deles e que por fim ela mesma comeu da comida e morreu junto aos outros. Há também uma versão que conta a história do padre Manuel de Almeida Pereira, que tinha se mudado para casa junto com 3 criados, um livre e 2 escravos, e que misteriosamente todos foram encontrados mortos um tempo depois. E até hoje não se sabe realmente o que aconteceu. Fato é que há relatos de inquilinos que moraram no local, que passaram a ver vultos, arrastar de correntes e outros fatos sobrenaturais, fazendo com que a casa ficasse conhecida como Mal-Assombrada. Presídio do Arru, Curitiba, Paraná. O Presídio do Arru foi construído entre os anos de 1896 e 1903 para abrigar o Hospício Nossa Senhora da Luz, que funcionou até o ano de 1907, quando foi transformado em instituição penitenciária. No ano seguinte, a instituição contava com 65 detentos, porém o número de presos foi crescendo com o passar dos anos e rapidamente ocorrendo um problema de superlotação. Em 1931, houve uma grave rebelião que resultou na morte de 3 guardas e 2 presos. Nos anos que se seguiram, ocorreram mais rebeliões. Em 2000, teve mais uma rebelião e uma fuga em massa. Em 2007, a penitenciária foi desativada. Existem muitos relatos e lendas sobre coisas estranhas que ocorriam no local. Um preso jura que viu andando no corredor a alma do colega que tinha se enforcado. Dizem que certa vez, detentos fizeram a brincadeira do copo e que todos os participantes amanheceram mortos no dia seguinte. Conta-se também que nos anos 70 foi preso um homem que atacava mulheres vestido de palhaço e que os presos o mataram quando ele chegou à penitenciária. Há relatos que o seu espírito vestido de palhaço ainda assombra o local. Mina da Passagem, Mariana, Minas Gerais. A Mina da Passagem é uma das maiores minas abertas à visitação no mundo. A origem do nome da mina é devido ao fato de existirem túneis lá dentro que ligam a cidade de Mariana à de Ouro Preto. A mina foi descoberta em 1729, mas só começou a ser explorada 100 anos depois, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Nesse período, muitos escravos e bandeirantes morreram no local, inclusive crianças. Estima-se que, devido às insalubres condições de trabalho e aos frequentes acidentes, os escravos não suportavam trabalhar nas minas por um período maior que 5 anos. Muitos morriam prematuramente. Em 1936, ocorreu uma tragédia. 17 trabalhadores morreram após uma inundação. Dizem que depois disso o lugar nunca mais foi o mesmo. Há vários relatos de coisas estranhas que ocorrem por lá.
visões de vultos, passos, sinos e gritos. Há também relatos sobre um fantasma de um cavaleiro inglês chamado Capitão Jack, que ainda cavalga dentro da mina disparando faíscas prateadas. Edifício Joelma, São Paulo, capital. Em 1969, a empresa Joelma S.A. deu início ao edifício, inaugurando-o em 1972. Em fevereiro de 1974, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado desencadeou um terrível incêndio e causou a morte de 189 pessoas. O local já não tinha uma boa fama pelo bárbaro crime que tinha acontecido em 1948 a uma quadra de distância de onde foi construído o edifício. Ocorreu que um homem assassinou sua mãe e suas 2 irmãs e as atirou em um profundo poço. O incêndio só ajudou a piorar a fama do local. Desde então, os funcionários do edifício, que hoje é conhecido como Edifício Praça da Bandeira, dizem ouvir gritos e vozes ecoando pelos corredores e também relatam ver espíritos e vultos. Mercado Modelo, Salvador, Bahia. O Mercado Modelo, inaugurado em 1912, fica em Salvador, na Bahia, e é um dos centros comerciais mais antigos da cidade. O mercado passou por 4 grandes incêndios até que, em 1969, o prédio ficou totalmente destruído. Então, a partir de 1971, o mercado passou a ocupar o prédio da Terceira Alfândega de Salvador, uma construção em estilo neoclássico que teve início em 1843 e foi inaugurada em 1861. Segundo o folclore local, acredita-se que o subsolo do prédio servia como um lugar onde os escravos ficavam presos até serem comercializados e muitos teriam morrido afogados por causa das inundações que ocorrem no local. Essa versão é contestada por historiadores. Dizem que, na verdade, o local foi construído para guardar mercadorias que resistiam ao calor, como armas e vinhos. Entretanto, há vários relatos de vigias que dizem ouvir vozes e ruídos de correntes sendo arrastadas. Dizem também que não é só no subsolo que acontecem coisas estranhas. Comerciantes relatam que ouvem sussurros, portas batendo e que as mercadorias caem do nada das prateleiras. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima!